Porque quanto mais eu vejo ele testando isso, mais eu me convenço de como uma espada-chicote completa como essa é realmente ineficiente e ruim como arma. E isso é contra o Waterman. Sim. Shadowversity. Saudações, eu sou Tarant. E eu sou Shadowversity. E hoje vamos dar uma olhada em algo que eu acho que é um tópico interessante para discussão, que seriam as espadas chicote. Chicote. Porque há muitos tipos diferentes, eu diria. Sim. Especialmente quando incluímos as de fantasia e coisas assim. E como elas são feitas, eu diria que é um dos maiores fatores determinantes de quanta letalidade elas têm. Sim. Mas eu acho que existem falhas fundamentais no design inerentes ao que isso realmente é. O conceito das espadas chicote apresenta problemas fundamentais. Tarant e eu está registrado que temos uma crítica distinta, uma aversão a armas articuladas, que significa armas com flexibilidade incorporada ao seu uso. Isso inclui mangual, nunchaku, chicotes em geral como armas, embora, curiosamente, nós já testamos o chicote, apenas chicotes normais. Mas o chicote é um pouco diferente porque você pode usá-lo como um objeto de fato funcional, blá blá blá. Enfim, também se trata de armas tipo chicote, espadas tipo chicote. Elas são boas? E acho que o problema desse conceito é... elas são muito incontroláveis. Além disso, as que vamos analisar têm, na verdade, muita complexidade em relação à sua natureza mecânica. E muitos desses tipos históricos, especialmente aqueles que vemos originários da Índia, têm pouquíssima letalidade, especialmente quando comparados com armaduras. Certo? Contra armaduras eles não farão nada? E o contraste interessante com o que você mencionou, certo? Então, na Índia, eles fizeram aço de mola realmente muito fino e flexível. Isso fica meio parecido com um chicote, né? Agora, seria irritante lutar. Pode ser muito doloroso e difícil de controlar. Não considero isso uma arma viável. Elas existem. Bem, sim, tipo, como uma arma viável, o que isso realmente significa? Um pedaço de pau, uma pedra é uma arma viável. Então eu acho que depende do contexto. Mas quando tiro isso do contexto, porque geralmente vejo pessoas usando, acho que chama urumi, se estou certo, sabe o que quero dizer? Tipo, sem camisa nem calça. Sem nada. E eles simplesmente se movem com muita fluidez. Seria horrível ser atingido por um pedaço de aço afiado assim. Mas no momento em que você coloca, até mesmo, eu diria, algum equipamento de proteção leve. Ah, sim. Não vai fazer muita diferença. Então, quando você é atingido por isso, não é algo que vai arrancar sua cabeça. É mais como um corte superficial. Então é assim que eu vejo a situação. Minhas opiniões gerais sobre espadas chicote. Bem, veja, mesmo com todas as minhas críticas a elas, eu acho que são mais viáveis do que aquelas espadas chicote do estilo da cultura pop. Porque para conseguir aquelas espadas chicote do estilo cultura pop, ou precisa ser como lâminas segmentadas em um cabo ou corda. E já vimos esses tipos sendo testados. Nós mesmos já testamos. Acho que são mais viáveis por terem mais massa e peso. Eu, por exemplo, não gostaria de ser atingido por isso. Mas aí você pensa, por que não usar um porrete ou algo assim? Claro! Essa é a ideia geral. Temos esse problema, mas você preferiria ser atingido por um pedaço de aço mola pequeno e flexível ou por um pedaço sólido e afiado de aço segmentado? Digo, eu sei qual arma eu escolheria usar, que tem mais viabilidade. Ainda assim, não acho que isso faça dela uma boa arma. Mas essas aí, certo, também são um passo além do que algumas das espadas chicote que vamos ver aqui. Porque um dos grandes desafios e o indivíduo que estamos analisando é o Nord Artisan. Quando você adiciona componentes adicionais e partes móveis, está introduzindo mais pontos de possível falha. E é por isso que, como o urumi, ainda é basicamente um componente só na lâmina, o que significa que eles durariam mais. E agora chegamos ao Nord Artisan. Agora, eu acho que o canal dele é brilhante. Beleza, e ele já fez umas coisas muito legais. Como você pode ver, esse é um que eu já assisti antes. E esse aqui, ele está construindo um machado de haste, certo? Com visualizações muito abaixo do que merece, na minha opinião. Alguns conteúdos dele mereciam bem mais reconhecimento. Às vezes ele é reconhecido, como neste caso da espada chicote funcional e retrátil Mark Dudes, com quase 1 milhão de visualizações. Acho que esse conteúdo merece esse tipo de visualização, pois faz coisas brilhantes. Agora, quanto à funcionalidade dela como arma, é sobre isso que queremos falar aqui. Mas isso está longe de ser uma crítica ao conteúdo desse cara, à criatividade dele ou ao manual dele. Eu gosto muito dele. Eu adoro o conteúdo dele. Mas queremos falar sobre a utilidade dessas armas de forma geral.
Bem, eu diria até que isso é meio que. Eu diria que os espadas-chicote deles são o melhor cenário possível. Então, quando estamos analisando os testes, certo, estamos olhando para o melhor cenário que essa arma poderia ter, tipo, a melhor chance que essa arma poderia ter. Ele enfrentou muitos desafios, com falhas e quebras, pois essas coisas têm peças pequenas. Muitas vezes, ele precisa recomeçar do zero. E mesmo com o que ele acaba produzindo, já é funcional o suficiente. Mas eu acho que se isso fosse batido com muita força contra algo sólido, eu questionaria o quanto isso aguentaria. Vamos direto ao momento em que ele começa a testar e experimentar isso. E uma das coisas que eu adoro nessa espada-chicote, acho que ele escolheu um ótimo perfil e design para a própria espada. Ela parece muito legal. Certo? Muito pesada, muito voltada para golpes de corte, e não era para ser tão voltada para golpes de corte assim, então preciso fazer melhor na próxima vez. Agradeço por usar um gambezão, senhor. Excelente escolha. Deixe-me dar uma olhada. Mas existem alguns desafios realmente interessantes com esse conceito em geral. Certo. E um deles, como acho que vai mostrar aqui, é o alinhamento das lâminas. Agora, isso aqui ainda está afiado. Verifique se a espada chicote alterna rápido entre cortar e bloquear. Resposta curta não, provavelmente não da maneira que você quis dizer. Agora, eu também quero dar crédito à, acho que, engenhosidade no design que foi desenvolvido aqui. Se ainda não viu o vídeo de construção dessa espada-chicote, confira e veja também o conteúdo do Nord Artisan. O conteúdo dele é brilhante. Realmente, muito inteligente. Ok. E o que eu acho que ele está conseguindo nesse teste no mundo real, sabe, é mostrar o quão difícil esse conceito realmente é de tornar funcional e fazer funcionar direito. E até diz aqui, será que esse tipo de arma consegue bloquear ou golpear como um chicote? E eu pensei, não, na verdade não. Existem dificuldades. Acho que é essa a questão. Temos as espadas-chicote de um lado. São o melhor tipo de arma? Na verdade, não. E quando você diz isso, está falando de uma espada que pode se transformar em chicote? Não, não. Estou falando apenas sobre a espada-chicote, só no conceito básico. Então vamos falar sobre espada, certo? Espadas são ótimas. Nós amamos espadas. Elas são ótimas, certo? Agora temos uma espada-chicote que pode alternar entre chicote e espada. Esse é um bom conceito? Na verdade, não. Tudo bem, se ela funcionasse perfeitamente, sem falhas. Mas eu não acho que isso seria possível. Não, só por natureza mesmo. Eu também não acho que seria possível. Mas se fosse, aí já estamos falando de fantasia. Isso pode ter utilidades que atrapalham os adversários. Imagine atacar. Alguém tenta bloquear, mas você transforma a arma em chicote, passa por cima da espada dele e dá um corte na cabeça dele. Tipo, dá pra fazer coisas úteis com uma espada realmente intercambiável. Acho que o maior problema é que a lâmina não terá a flexibilidade de uma espada de verdade, o que afeta bastante, como quando as lâminas se encontram e seu estilo de luta. Se eu quiser fazer uma espada com ela, percebo que há muitas técnicas para executar com uma espada. No momento em que você não tem o mesmo tipo de flexibilidade que uma lâmina de verdade tem, porque há vários pequenos segmentos e componentes segurando tudo junto, acho que você vai acabar tendo muitos problemas com isso. Sabe, sim, mas acho que o maior problema é a durabilidade. Ah. É. Tipo, porque é feito de vários componentes. E espadas, quando batem e batem forte, passam por um grande desgaste. Até o forte e o fraco da lâmina, né? Você sabia que uma das... Essas espadas custa quase o dobro do preço da outra, e ainda assim, em termos de qualidade, a que é mais acessível é um pouco melhor. E então, o que isso significa sobre preço, valor, o que você deve esperar receber pelo seu dinheiro ao comprar espadas? O mercado atual está completamente de cabeça para baixo. Então, Tarant e eu temos uma discussão detalhada e aprofundada sobre preço. Agora, o que você deve esperar pelo seu dinheiro ao comprar uma espada hoje? E você tem acesso a este vídeo exclusivo por apenas $1 por mês. Agora, isso sim é fazer seu dinheiro valer. E não só este vídeo, todo o acervo, é isso que realmente está nos sustentando. A receita de anúncios sumiu porque o YouTube está cortando recomendações. Agora só contamos com nossos apoiadores. Estamos fazendo esses vídeos para vocês, e vocês podem nos ajudar e apoiar por apenas $1 pelo Patreon, pelo Subscribestar ou pelo programa de membros do canal. Assim vocês garantem que continuemos criando esse conteúdo. Obrigado a todos pelo apoio, significa muito. Agora, vamos voltar ao vídeo principal. Mesmo segurando na parte mais fraca da lâmina perto da ponta, um golpe forte entre os pequenos espaços dos segmentos já é suficiente para
Danificar o mecanismo por entrar no pequeno espaço? Tem tantos detalhes ali que fico pensando. Não sei. Na realidade, acho que você nunca conseguiria fazer isso funcionar de verdade. E o Nord Artisan fez a melhor tentativa que eu acho que alguém poderia realmente alcançar. E ele está mostrando que não é realmente viável, mas é muito divertido. E que ideia realmente engenhosa de tentar desenvolver. E se você entrasse no reino da fantasia e só fingisse, ela poderia funcionar perfeitamente como uma espada no seu estado de espada. E poderia, sabe, entrar no seu estado de chicote e depois voltar ao normal. Sabe, em certo sentido, se pudesse funcionar sem falhas e de forma prática, teria vantagens. Ela teria algumas técnicas de combate realmente aplicáveis que poderiam te dar mais utilidade e vantagem do que uma espada sozinha. Acho que depende de até onde ela consegue se estender e do perfil da lâmina. Vamos dizer assim, mesmo que ela só pudesse estender 50% do comprimento atual da lâmina, isso ainda seria significativo. Claro, ainda há questões subjacentes. Ainda existem problemas fundamentais com o conceito de uma espada tipo chicote e quanta força ela realmente parece exercer nas coisas. Mas, de modo geral, acho que você provavelmente conseguiria encontrar algumas utilidades para ela. O principal uso seria contra alvos sem armadura. Assim que você enfrenta um alvo com armadura, a força que você consegue colocar por trás de uma lâmina articulada como essa não vai atravessar a armadura nem nada. Mas se você estiver lutando contra uma pessoa desarmada, certo? Imagine dar um golpe e seu oponente acha que mediu a distância certa com a espada, acreditando estar fora de alcance, mas você estende a lâmina em chicote e o surpreende. Você poderia bagunçar completamente a noção de distância das pessoas. Sim, só não sei quanta força teria tipo poder de parada mesmo se fizesse isso. Bem, vamos assistir a alguns testes. Eu corto e bloqueio, desde que ela permaneça no modo espada com o pino de bloqueio do chicote aqui. Sim, eu posso alternar rapidamente entre cortar e bloquear. Mas quando tiramos o pino e passamos para o modo chicote... Então isso é tipo 50% a mais ou 30%. Algo assim. Sim, uma grande falha nesse design. Então, bem aqui, você pode ver esses encaixes que eu cortei. A corda dinamo realmente gosta de escapar daqui e ficar assim. E se eu recolher assim, ela emperra porque fica presa. Ele afirma que essa é uma falha no design atual, mas pode ser corrigida e que tem uma versão posterior. A lâmina e os elos dos segmentos, para que isso retraia corretamente, eu tenho que segurar de cabeça para baixo para voltar a bloquear. Eu tenho que voltar para o modo espada. Mas veja, o fato de que ela pode retrair assim tão rapidamente é incrível. Isso é realmente... Então... É interessante. Eu realmente acho que a massa por trás do golpe vai impactar muito. Este é um alvo muito macio. Melancias. Eu acho que a questão maior aqui é realmente acertar um alvo humano, certo? Manter o alinhamento do fio. Tipo, qual é o real... como a lâmina vai manter o alinhamento do fio só porque ela tem tanta massa e ela tem um pouco de flexibilidade, tem um pouco de, sabe, jogo. Eu diria que mesmo com espadas normais, manter o alinhamento do fio pode ser difícil às vezes, certo? Então, com isso, eu só acho que inerente ao seu design, ela simplesmente não vai se manter no alvo. E mesmo quando ele está acertando esses materiais mais macios, como melancia, não tem como ser muito mais macio do que isso. E ela está tendo um pouco de dificuldade com o alinhamento do fio. E eu não acho necessariamente que seja ele. Eu só acho que é inerentemente o design. Quando você balança bem aberto, o alinhamento do fio fica bom e ele cai mais ou menos na direção desejada. E no momento em que você acerta com ele, olha o quanto ele entorta. Ele simplesmente dobra para fora e toda aquela força é absorvida pela coisa. Enquanto que, se isso fosse uma lâmina reta, sabe, você estaria transferindo força contínua pela sua empunhadura? E então, esse é justamente o grande desafio com armas articuladas em geral. Preciso ir usar uma sessão. Eu não sei como é com o mangual, mas imagino que provavelmente seja algo parecido. Tudo bem, podemos comentar porque já testamos manguais. Agora você presumiria que há semelhança com isso, mas como a cabeça do mangual é muito mais curta do que o que ele está usando, você consegue tirar o impulso de um golpe de mangual com força total com apenas um puxão para desacelerar. E se a corrente for mais curta do que o comprimento do mangual, você está relativamente seguro quanto a isso. de novo, esse é meio que o design inerente aqui. Temos uma arma articulada muito longa, e não algo como um mangual, como o Shed mencionou, certo? Você não quer que ela chegue às suas mãos, pois não vai querer se machucar, certo?
Com esse design, isso não ocorre. E com um mangual? Não acredito que estou defendendo um mangual. Você pode dar um golpe em seguida e usar esse impulso, já que ele é mais curto e pode ser redirecionado muito mais facilmente. A espada chicote que tínhamos era mais curta. E o comprimento da espada chicote que ele tem é muito longo, realmente difícil. Você podia, tipo, em certos ângulos redirecionar o golpe, mas um corte amplo assim você tem que acompanhar o movimento. Tipo, você não pode simplesmente, sabe? O impulso tem que ir para algum lugar. Então, como um mangual é muito menor, é na verdade muito mais fácil de manusear como arma do que este aqui. E eu acho que vale muito a pena notar que com esse tipo de armas articuladas, certo? Ricochete é possível. Com o mangual também, né? Mas este é muito longo. Sim, aí Não tem como realmente... de se acertar com essa arma é muito mais provável do que com um mangual, o que de novo torna todo o conceito ainda mais desafiador, além de tudo. Voltando ao vídeo. Certo. Agora, se o alvo estiver um pouco mais perto, Certo, eu estava interessado nisso, tipo, como seria acertar bem no meio da coisa, meio bagunçado. Sim, e é só que isso é interessante pra mim porque são exatamente os mesmos problemas que a gente encontrou com o meu que eu nem considero que o meu seja bom, certo? Foi o que consegui fazer no tempo disponível, mesmo o dele sendo muito bom. Sim, ainda é exatamente o mesmo problema, literalmente empacotado ali, e você não consegue resolver isso sem pausar e desembrulhar. Esse é exatamente o segmento, sim. Porque, tipo, quanto mais eu vejo ele testando isso, mais eu me convenço de como uma espada chicote completa como essa é realmente ineficiente e ruim como arma. Isso é contra melancias? Sim. Como se você pudesse melhorar... Imagine um macarrão de piscina, ele só vai puxar e rasgar. Já fizemos isso, Chad, nem precisamos imaginar. Isso é um problema. Eu adoro que ele tenha testado isso. Tipo, eu vejo valor nisso não só como nerd, mas também como entusiasta de espadas e alguém que gosta de fantasia e tal, porque isso me dá informações adicionais sobre o quão viável esse conceito é, de modo geral, além dos nossos próprios testes que já fizemos. Eu fico pensando, sabe, tipo, será que não seria melhor só a metade de cima da espada ser o chicote, tipo, estender? Sabe? Sim. Assim você teria a parte forte da lâmina? Teria menos chance de te atingir. Isso, e se quebrasse, você ainda teria metade da lâmina. Sim! Então, tipo, eu só estou tentando pensar, tipo, Na verdade, isso não é uma má ideia porque aí fica mais longe. de você. Você talvez consiga controlar um pouco mais, porque tem muito mais massa na parte do cabo, certo? Se alguém se aproximar de você com um chicote-espada, você basicamente está ferrado, certo? Já com isso, ainda tem um pouco de estrutura, tipo metade de uma espada. Sabe, o que eu acho que funcionaria ainda melhor do que isso? Então, olha só, imagine que você tem uma espada, certo? Pense na primeira parte de cima da espada assim, só que sendo o final de uma corrente articulada ou corda, e isso se estendendo por cerca de meio metro até 1 metro. Achei que você quis dizer que a parte de cima da lâmina deveria ser segmentada, com um chicote segmentado. Não é exatamente isso, mas imagino metade da lâmina normal e a outra metade podendo se estender e fazer o que ele faz. O que digo é, use uma lâmina única presa a uma corda, não lâminas segmentadas. Que se estende a partir da espada. Como uma espada, tipo dardo com corda. É. Metade de uma espada. 1/4. Penso mais ou menos nessa quantidade. Se desse para fazer isso, a lâmina se alinharia ao movimento do golpe, certo? Você tem mais segmentos de lâmina. Acho melhor assim, pois ainda pode ser uma espada normal, como ele fez. Mas os problemas aqui são do design, como dissemos. Veja como ele não tem espaço aqui, algo que também fiz na minha para ser justo. Mas imagine que você tivesse metade de uma espada normal, e a outra metade tivesse essas partes segmentadas que podem se estender e depois retrair. Eu acho que isso é muito mais viável. É sim. Não vai acertar sua mão, é até mais fácil de controlar. Você pode balançar mais forte e rápido, já que tem mais alavanca. Acho que, no geral, esse conceito é mais viável do que a lâmina inteira ser segmentada. Sim, eu concordo com isso.
E na verdade eu acho que a minha ideia, ao invés de ter a parte segmentada, seria só ter uma lâmina em um tipo de... Mas o motivo pelo qual a corda não funciona é porque os segmentos permitem que você mantenha o alinhamento do fio, eles também mantêm a estrutura da própria lâmina. Quando você acerta alguma coisa, mesmo que ela se enrole, não vai dar uma volta completa de 360 graus, enquanto com uma corda, esse é o maior problema. Vamos tirar a corda e usar algo como uma corrente achatada, porque você pode conseguir correntes achatadas que quando você estica, elas querem se alinhar umas às outras. Faça algo assim, para que fique alinhado com o movimento da lâmina. Mas eu acho que o motivo pelo qual esse design funciona, o segmentado especificamente, é porque se você errar e acertar alguém em qualquer parte da lâmina, você vai acertar com uma parte afiada. É verdade, pois você poderia atingir apenas com a corrente, não com a lâmina. Esse seria o defeito. Mas no geral faz você pensar, não faz? E Nord Artisan, canal brilhante, dá uma olhada. E ele até fez uma segunda tentativa disso. Então, se você tiver interesse, a gente pode fazer outro vídeo, podemos fazer um vídeo de acompanhamento, analisando o próximo projeto dele. Mas eu realmente queria dar uma olhada no design da espada-chicote medieval dele, porque só nesse conceito já revela algumas coisas muito interessantes sobre essa ideia de arma. Sim, acho que é uma ótima tentativa. O maior problema, não só para ele, mas com esse conceito em geral, é alternar entre os dois modos, onde surgem muitos problemas. Se você resolver isso, acho que já compensa a ausência do aspecto de espada-chicote. É só a troca entre eles, precisa ser bem mais rápida. E isso é difícil. Isso é bem difícil mesmo. Mas se você quiser ver a gente testando nossa própria espada-chicote, tem um vídeo bem ali. E... ela funciona. Dá pra fazer coisas. Vocês vão ver. Confiram aí, pessoal. Obrigado por assistirem e até a próxima.